Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre destaque digital. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. Via Sol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e estou aqui hoje com meus convidados. Tudo bem, eu sou Juliano, eu trabalho lá na FID, eu sou o gestor de tráfego, Gestor de tráfego e faço também análise de dados, de campanhas relacionadas a anúncios, Anúncios do marketing digital. Isso. Muito bom. Prazer, Leonardo, muito prazer estar aqui no podcast, muito legal poder participar. Eu sou designer, eu já sou um pouquinho da área, um pouquinho contrária, eu já sou da parte de criação, de produção de conteúdo. Eu fico todo responsável por essa parte, Direcionar a equipe, tanto para parte de desenvolvimento de criação de web design, a parte de Google, quanto a parte das mídias sociais também. Ótimo. Quando a gente, vocês, que trouxeram o tema, destaque digital, eu acho que realmente, esse mundo digital é muito amplo, Sim. E a gente já teve outras oportunidades, Rodrigo, lá dentro da CIF. Juliano, tô trocando toda hora. Desculpa. Juliano, dentro da CIF, você sempre traz essas informações, de todo um passo a passo, Sim, de toda uma preocupação. Não é porque está no digital, Sim. a pessoa acha, que tudo é igual, Então você tem a necessidade. E esse mercado da construção civil, juntando os arquitetos, engenheiros, construtoras, Então eu gostaria que vocês pudessem dar aí informações valiosas, nessa oportunidade do podcast. Legal. É interessante, que quando a gente fala de destaque digital, Cláudio, tem vários fatores ali que é onde vai acontecer o destaque, O que a maioria das pessoas pensam é que você vai ter um sucesso muito rápido no digital, Porque a internet, as coisas são rápidas, Tem os gurus da internet que vendem ali uma proposta, então as pessoas acham que isso vai ser assim, a minha empresa, por que a minha empresa não vai se destacar também? Mas a gente costuma falar lá na empresa que tem todo um ecossistema envolvido, Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, todos estariam fazendo, Mas o que a gente acredita muito, e acredita também, é no básico, Fazer o básico bem feito, preparar, deixar tudo alinhado antes de começar, ter uma estratégia, Então, assim, e falando de estratégia, até o Leonardo, ele que cuida dessa parte lá, da linha editorial, da criação de conteúdos, do orgânico, da parte orgânica. Então, assim, Léo, eu acho que isso é muito importante lá. Principalmente para esse segmento, Hoje está muito em alta, a gente vê em todo momento o pessoal consumindo esse tipo de conteúdo, de empreendimentos, de imóveis, de dicas de arquitetura. Até a pessoa que não tem nada a ver com essa relação gosta de acompanhar isso, ver influenciadores, empresas dando dicas, novidades. Então, esse assunto hoje pro digital está muito em alta. Então, as pessoas que trabalham com isso, empresas, se não tiverem antenadas e se posicionarem de forma estratégica, de forma certa, acaba ficando para trás, sabe? Então, assim, é algo que hoje é fundamental para qualquer pessoa, de qualquer segmento, mas pro ramo de arquitetura, de construção civil, que eu acredito que tem uma concorrência muito forte, a pessoa precisa ter uma imagem digital forte também para poder destacar, A gente vê muitas empresas que têm uma estrutura menor, cobram um preço maior, não tem tanta qualidade, se destacando mais do que outras empresas que têm uma estrutura muito boa, que tem um produto de alta qualidade, mas ela não sabe, às vezes, performar no digital. E, consequentemente, ela sai atrás. Infelizmente, isso acontece hoje. E vale para o profissional autônomo como para a empresa? Para a empresa, principalmente, Porque às vezes a empresa ela já tem uma estrutura, Então, na cabeça dela, ela já acha que essa estrutura já é suficiente, é isso que eu preciso, que é isso que talvez vai fazer com que eu chegue no resultado mais rápido.
E não é, né? Então, assim, você tem que tomar alguns cuidados ali no início, porque senão você não vai ter esse resultado. Você vai gastar dinheiro e não investir dinheiro, né? Porque você tem que fazer esse investimento, não tem como escapar disso. Só que algumas empresas acabam gastando dinheiro, porque é um conteúdo que não atrai, né? Não identificou quem que é a persona da empresa, né? Principalmente empresas grandes, né? Não sabe quem que vai representá-la, quem que vai colocar a cara ali para trazer esse público, para falar com esse público, né? Porque nós entendemos lá, e isso aí não é assim, não é só nós ali da agência, mas pessoas se conectam com pessoas, né? Então, não adianta eu colocar só a minha empresa lá e achar que a minha empresa vai dar certo. Então, por isso que às vezes o autônomo, ele acaba se destacando um pouquinho mais, porque ele é a empresa dele, né? Então, às vezes acaba se destacando um pouco mais. Identifica como Identifica pessoa, como a né? pessoa, né? Isso Então, tem uma coisa bem interessante, né, A Léo? gente sempre tenta, falando, né, nesse ramo de construção civil, nós temos clientes nesse ramo, na questão de humanizar a marca. É fundamental. Quando a gente fala de humanizar, não é só colocar uma pessoa ali para falar sobre o negócio, sobre o empreendimento. É realmente conectar de forma verdadeira com o público. Então, isso hoje traz mais credibilidade para o digital. Você comentou da parte dos autônomos, né? Por isso que tem muito perfil de, vamos falar, por exemplo, de corretor de imóvel, muito maiores, muitas imobiliárias que têm uma estrutura infinitamente maiores do que só o corretor de imóvel. Só que o corretor de imóvel ele se comunica direto com o público, ele fala no tom de voz que o pessoal quer gostar. Então isso ajuda a crescer a imagem dele. Então a gente sempre foca em tentar humanizar o máximo possível a empresa, seja de qualquer segmento, para poder realmente conectar de uma forma direta, mais efetiva. E assim, quem está assistindo aquele conteúdo ali também se sentir identificado com a empresa, sabe? Criar uma conexão. Aí, quem sabe, futuramente tomar uma ação, seja entrar em contato, ligar, fazer um orçamento, entendeu? E vocês conseguem assim fazer um raio-x do profissional e da empresa para poder assim dar o remédio? Com certeza. Isso é fundamental, né? Porque assim, muitas empresas, igual o Ju comentou, eles têm uma estrutura muito grande, mas quando vai para o digital é algo tudo muito novo, muito cru. Então, como agência, nós temos a obrigação de dar uma, vamos dizer, consultoria para o nosso cliente. Sim. Então, ele precisa também saber o poder que ele tem na mão com as redes sociais. Por mais que você tenha uma agência na frente do seu negócio, a agência que toma conta, que faz as estratégias, você tem que lembrar que a empresa é sua, o negócio é seu. Você precisa saber movimentar ele, né? Isso faz parte da linha editorial. Né? Quando a gente vai criar uma estratégia para montar uma linha editorial, o que vai ser postado, como vai ser postado, quem que vai aparecer, então a gente senta, né? A gente costuma falar que é uma gestão a 4 mãos, né? Agência e empresa, agência e profissional. Então ali a gente entende, né, qual que é a dor, né, da pessoa, né, o público dele, vamos entender qual é o público, e assim a gente presta toda essa assessoria para não ficar aquele negócio muito... faz aí, né? Faz aí que depois a gente vê. Não é bem assim, tem que ter uma estratégia. E o mercado e a localização? Por exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura em Franca, mas eu quero atuar em determinado momento em Ribeirão Preto, né? É possível esse link ou vocês acham que a presença em Ribeirão Preto ou em outra cidade é importante, né? Falando da pessoa, né? Assim, isso depende muito, até porque eu já trabalhei em outros estados, né, outras cidades, eu tenho uma experiência com relação a isso, como gestor, e assim, o que eu entendo é o seguinte, depende muito do regionalismo, né? Tem as pessoas que querem ir no seu escritório lá em Ribeirão Preto, né? Um exemplo, vamos citar Ribeirão que está aqui próximo. Tem gente que já não está muito interessado. Se você tem, aí entra uma coisa bem interessante, para você que é profissional da área, se você tem essa estrutura toda no digital, não importa muito aonde você esteja. Né? Então, a gente consegue atender. E se o seu trabalho for, né, de repente, que consiga associar a qualidade do atendimento, tanto as longas distâncias, então não vejo nenhum problema, não. Assim, não tem... Falando um pouco mais em relação a estratégias de campanhas, aí leva muito em conta o regionalismo. Às vezes uma estratégia de uma campanha aqui para Franca, talvez para Ribeirão já não funcione.
Para São Paulo, muito menos. Para Rio de Janeiro, muito menos. Então, tem que tomar o cuidado no tom do que você vai anunciar, da forma como você vai anunciar, porque isso implica diretamente. É totalmente possível, só que aí é um ponto de estratégia, né? A empresa tem que tomar um cuidado ali para abordar o público do jeito certo, porque é um outro perfil, é um outro estado, uma outra cultura, muitas vezes. Mas a ideia do digital é isso, é você conseguir expandir o máximo possível. E as plataformas, mídias sociais, Google permite isso. Se a empresa tem capacidade de atuar em Ribeirão, atuar em cidades próximas, fora do estado, o digital é o melhor caminho. Porque por lá você não tem fronteiras, né? Você consegue abordar todo o seu público. E, por exemplo, empresas com produtos aqui em Franca, né? Ela quer vender para fora mesmo, outros estados e tudo mais, né? Muda, não muda a questão da empresa para outras empresas. Sim. Ela não vai vender direto para a pessoa física. Ela quer atingir outras empresas. Sim. Tá? Porque o produto dela tem que ser comprado por empresas. Certo. A empresa, como ela está conectada, é diferente, não é? Assim, Sim, com quando certeza. você vai pensar empresa para empresa. Com certeza, né? muda totalmente a estratégia, tanto do orgânico quanto do tráfego, né? Então muda tudo, empresa para empresa, que é no caso o B2B que a gente fala, tem que ser totalmente diferente a abordagem, né? Porque é um outro tipo de público, é uma outra busca, né? Uma empresa quando está buscando algo na internet, ela está buscando algo específico, né? De empresa para empresa, né? O cliente final, que é o B2C, aí já é uma outra estratégia. Então, assim, com certeza dá para... Isso que é legal do digital, né? Que você pode atingir vários públicos, né? Direcionar da E forma que muitas você... vezes ela pode estar errada, né? Sim, sim. Ela está num caminho de comunicação, Sim. né? Que ela está para a pessoa física. Exato. Por Sim. exemplo, disso que você comentou de empresa para empresa, uma ótima ferramenta para você trabalhar é o LinkedIn. O Instagram, Facebook, YouTube, Google, até o TikTok são redes sociais que você tem que estar. Mas o LinkedIn é uma ótima ferramenta para você trabalhar de empresa para empresa. As maiores, as grandes, as médias e as pequenas estão no LinkedIn. Então, no LinkedIn você consegue fazer patrocinado, consegue fazer campanha. Lá já é um público com esse perfil, a pessoa que está lá dentro está buscando esse tipo de parceria. Então é algo que você consegue direcionar melhor, sabe? Tá, já não é Instagram. O Instagram TikTok, e Facebook tem que ter, né? Você tem que estar lá. Acho que a gente fala assim, ó, tudo é teste. No digital, tudo é teste. Tudo você tem que testar. Já tivemos clientes que, olha, meu público não está no Facebook. Através do quê? Através do que eu acho. Lá na agência, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com números, dados. Então, assim, vamos fazer teste? Vamos. E esse mesmo cliente que achava que o público dele não estava no Facebook, era o maior público dele estava no Facebook, entendeu? Então, é tudo teste, né? No digital você tem que testar bastante coisa, né? São vários criativos, várias formas de abordar o cliente, então é tudo teste. É como você comentou, né, numa das reuniões, aquele o case de sucesso, Nosso né? case, sim. Foi bem legal. Foi bem interessante. Esse case de sucesso lá da Flórida, né, que é um cliente nosso de lá, e assim, era uma pessoa totalmente desacreditada do digital também. E ele vende serviços de eletricidades para barcos, essas coisas. Instalação de som, né? E aí, através do nosso trabalho, ele conseguiu um cliente, né, assim, de um barco assim, carésimo, que é o único que roda lá nos Estados Unidos, é um barco italiano, que é o único que roda nos Estados Unidos. Ele tem disponibilidade para ir para a Antártica. Esse barco é fantástico. Mais de 30 milhões de euros, libras, não sei. 30 milhões de euros. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E é através do nosso trabalho, e ele veio através do quê? Do Facebook. Interessante, né? Do Facebook. Porque é um pessoal assim... Mas vocês que trabalharam toda a rede social. Toda a rede social, isso. Nós fizemos toda a preparação de público, né? Tanto a preparação de público, quanto também a estratégia orgânica, né? De ter essas postagens lá no orgânico. Através do orgânico, a gente foi lá e impulsionou para atrair esse tipo de público. E lá fora. Lá nos Estados Unidos. Nós temos um outro lá também, em Miami, né? Nós temos esse cliente lá em Miami também que trabalha com serviços de portas. Ele vende serviços para arrumar porta, porta, janela, bem legal. E era um também que era desacreditado com o serviço, né? E hoje
ele está conseguindo leads, ele consegue fazer, né? Já fechou vários trabalhos também através do nosso, da nossa estratégia, então... É aquilo que eu perguntei, a empresa de vocês serve de exemplo, né? Sim. Estar aqui em Franca e servir o mundo. Né? Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. O nosso trabalho é igual você disse, né? Em relação a ter um escritório lá, mas claro, né? Por que não ter um escritório lá em Miami? Por que não, né? Quem não queria? Quem não, né? Mas o nosso trabalho permite isso, a nossa área permite isso. A nossa área permite até se a gente quiser trabalhar de home office. Sim. Só que nós temos que ter uma estrutura, a gente tem que ter um ponto para atender o cliente, para a equipe trabalhar, sempre proporcionar os melhores para os nossos colaboradores. Então entra também um ponto que você falou, pô, às vezes ter um escritório em Ribeirão para um público que eu quero atingir, será que não é benéfico? Às vezes é também, porque você faz todo um trabalho no digital forte. Aí você vai marcar uma reunião, você vai marcar um primeiro contato, você atender essa pessoa perto da casa dele, de um jeito mais fácil, mais rápido, ajuda muito também. Entendeu? Então, a gente consegue trazer ferramentas do offline, do físico, linkadas com o digital. E aí você traz um volume muito grande de produção, entendeu? De atendimento, de divulgação, e aí você fica cada vez mais robusto, né? A gente fala de construção civil, né? A gente fala de coisas sólidas, né? Sim. E, na verdade, a gente trabalha com sonhos, né? Você trabalha com pessoas, aquilo que vocês falaram, né? Então, você tem que mostrar tanto a parte solidez, né, do negócio, mas, ao mesmo tempo, você tem que envolver, né, a pessoa, por exemplo, a hora que ela procura um arquiteto, ela procura um empreendimento, ela quer realizar um sonho. Né? E, na parte do empreendimento, né, você está trabalhando com várias pessoas. Né? Eu, quando estou trabalhando com um cliente, eu tenho a oportunidade de sentar com ele, conversar sobre os desejos, o que ele gosta e tudo mais. No empreendimento, né, como vocês já tiveram oportunidade, aí tem cliente nesse segmento, são vários sonhos aí. Né? Como trabalhar isso, né? Primeiramente, assim, a gente tem que ir, porque existe esse comportamento na internet, né? Existe como você monitorar comportamento. Né? Então, assim, não só exposto isso, né, mas também como você capta isso. Captar o lifestyle das pessoas. Então, isso que é a premissa para você poder atingir esse tipo de público. Né? Então, é entender do comportamento das pessoas, né, em diferentes áreas, em diferentes momentos da vida ali, e através disso, né, a gente montar uma estratégia aonde a gente vai chegar até o sonho dele. Né? Então, hoje em dia, a internet, né, as ferramentas nos dá isso, nos dá essa oportunidade de saber, de monitorar. E ali para a área da construção civil, o digital é a ferramenta que você vai conseguir passar maior credibilidade para o seu público. Como é que você fica atingindo as pessoas, falando da evolução da obra, mostrando novidade, explicando sobre o que foi feito ali, por que aquilo é daquele jeito, o que tem de diferente do outro empreendimento. O digital é a melhor ferramenta para você fazer isso. Entendeu? Você consegue fazer toda uma evolução, sabe? Desde o projeto, que é o sonho da pessoa, até esse projeto sendo concretizado. E aí, consequentemente, é uma bola de neve. As pessoas vão vendo acontecendo, as pessoas vão vendo as outras pessoas realizando sonhos, entendeu? Vai vendo que aquilo é palpável. Porque no começo, quando a gente fala de um empreendimento novo, de algo novo, é muito subjetivo. Tá tudo ali visual, às vezes um 3D bonito, tem uma maquete, mas não é palpável. Através das mídias sociais, a gente consegue a pessoa ver, o cano de esgoto chegando, a entrada do prédio, do condomínio sendo feita, o tipo de piso que vai ter no asfalto, dentro da... isso é muito legal, entendeu? Você consegue transmitir toda a ideia que você tem lá atrás de questão de segurança, de qualidade, de material que você vai trabalhar, através do digital, entendeu? O empreendimento que é focado muito em sustentabilidade, ele vai pegar um público diferente, que tem um foco, né, forte nisso. Isso é definido pelo empreendimento. Exatamente. O empreendimento que a gente trabalha, né? Ele tem total foco em sustentabilidade. O foco dele é total. Desde a parte ecológica, principal, ambiental, desde quando você for lá no escritório deles, né? No plantão de vendas, tomar um café, o copo é biodegradável, essa coerência, uma pazinha, né? o ambiente... É difícil ver essa coerência, né? Igual você falando do café. Olha, eu vou te falar uma coisa, e assim, não é puxar sardinha, nem isso, a gente não precisa disso. Até mesmo porque nós entramos nesse projeto, né, da incorporadora, porque
a forma que ela está tratando as coisas, sabe? De tudo, todo o processo é muito detalhe e outra, muito cuidadoso mesmo. Está trazendo um nível de qualidade para um empreendimento que não é visto. Isso não é visto, sabe? Então, assim, até parabenizar, né, o pessoal da Aquarius, né, assim, que é a incorporadora que a gente trabalha, é algo assim, ó, surreal que eles estão fazendo, sabe? E a gente... É inimaginável o que eles estão fazendo com relação à estrutura. E a gente sempre tenta trazer isso tudo deles pro digital. É. Desde o... Não é só focar na venda, sabe? A venda é consequência. É criar uma estrutura forte de pessoas envolvidas, pessoas que tenham credibilidade, desde a cara dos influenciadores, que são a cara do empreendimento, desde quem fala com propriedade, o cara que está na obra, a preocupação que eles têm dentro do plantão, que é essa parte do cafezinho, tudo isso. A gente consegue trazer isso tudo pro digital, sabe? E aí fica mais fácil você realizar uma venda. Fica mais fácil da pessoa passar credibilidade e sentir confiança, porque são investimentos que não são baratos. Às vezes muitas pessoas se programam a vida inteira para fazer algo assim. Então elas sempre tomam muito cuidado. Então, com o digital, você precisa se preocupar com isso para fidelizar seu cliente, criar uma conexão com ele e, consequentemente, ele vai consumir, né? Porque eu, enquanto arquiteto, né, eu recebo muitos fornecedores. A ideia do podcast aqui é trazer, né, todos envolvidos da construção civil. Sim. E eu faço questão, né, quando chega um produto novo, uma empresa nova, conhecer a fonte, visitar a empresa, né, ver todo esse suporte que ele fala ali no digital, né? Se isso é coerente. É coerente, igual você falou do cafezinho, exato. Você fala assim, não, a pessoa realmente... Não, e foi até engraçado, porque assim que nós fomos conhecer o projeto, nós fizemos uma imersão, né, que a Aquarius atende em Refine, então nós vamos fazer uma imersão em todos os condomínios, todas essas estruturas que existem lá, tanto o estado de São Paulo quanto o estado ali de Minas Gerais. E aí, na hora que a gente estava finalizando assim o dia, aí um dos sócios proprietários lá falou, olha, e aí, turma, vocês ficaram satisfeitos, né, com o projeto, né, a gente tem um acordo, estamos juntos, aquela coisa. Eu falei, olha, eu fiquei muito feliz, né, de tudo que eu vi. Acho que, nossa, não tem igual, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Vocês foram ver o empreendimento. Tudo, né? Nós fomos ver toda a estrutura, o espaço, o que tá por trás, né? Como que está sendo fazer feito. Essa validação que você fez, se a proposta realmente condiz com a realidade. Porque todos os clientes que nós pegamos, quem é você, né? Então eu preciso saber, porque a gente não pode mentir, né? Então, assim... E aí, a hora que finalizou esse dia, e aí, vocês gostaram e tal? Nós ficamos maravilhados com o projeto, acho muito interessante. Mas o que mais nos chamou a atenção é o cuidado com a papelada, o cuidado com a parte burocrática do negócio, sabe? Das liberações, do IBAMA, sabe? De toda essa papelada de contrato, sabe? Você vê que as pessoas não estão infringindo nenhum tipo de lei, não tem nada ali que vá prejudicá-los futuramente. E aí então, a nossa missão é transformar essa parte que é, entre aspas, chata, né? Que é a parte burocrática, que ninguém quer saber, em um conteúdo tangível, um conteúdo que seja gostoso de consumir no digital, entendeu? E é totalmente possível. Hoje a gente fala que qualquer pessoa, qualquer empreendimento, qualquer segmento, construtora grande, pequena, arquiteto, você precisa estar no digital de uma forma. Porque se você não vai estar, o concorrente vai estar. E aí entra naquele ponto que eu falei no começo. Às vezes o concorrente tem uma estrutura menor, uma qualidade de trabalho menor, só que ele está no digital e ele vai sair na sua frente. Quando você tem toda uma base, um trabalho concreto, uma experiência, anos de mercado, entrega um produto, um serviço de qualidade e está no digital, não tem segredo. Aí é a médio e longo prazo, né? Todo investimento que você vai fazer, tanto no digital quanto no físico, é médio e longo prazo. A curto prazo, assim, poucas coisas vão dar certo. Assim, tem algumas que dão certo, sem nenhum problema. Mas vai pegar ali para ver o que está acontecendo, né? Você como arquiteto, você sabe disso. Às vezes a pessoa, eu quero um projeto para daqui uma semana. Vai falar, olha, infelizmente, não é assim que funciona. Mas o outro ali faz. Então, às vezes, vai lá e faz com o outro, né? Então, é mais ou menos assim. Não tem nada, principalmente quando se trata de construção, dessa parte toda, não é tão simples assim, né? Hoje em dia, quando você vai fazer um empreendimento, principalmente esses
esses empreendimentos maiores que envolve natureza, você não pode sair arrancando árvore, você não pode sair fazendo as coisas do jeito que você acha, Uhum. né? Você tem que ter liberação para isso, né? E a gente falando digital, mas o físico é muito importante, né? Sim. Igual vocês terem envolvido, né, fisicamente, Uhum. né, no local, Sim. conhecer e passar isso. Eu falo até a questão, por exemplo, de apresentação, né? Hoje você manda no celular e tal, né? Mas muitas vezes, muitos clientes precisam de ter algo impresso, né? Sim, Sim. com certeza. E a gente estava comentando na recepção sobre o cartãozinho, né? É. Ainda se tem esse Tem. contato, né? O offline ele tem que andar com o online, né? Isso o offline não acabou, né? Então tem que ver o que dá certo no offline, o que continua dando certo no offline e manter. Porque às vezes as pessoas falam é tudo online, é tudo online, tudo online. Não, nem tudo é online, né? É. Então algumas coisas assim ainda... Para a parte de empreendimentos, é importante você ter um livro, a pessoa poder folhear, às vezes levar para casa, às vezes ela tá em casa, ela pega para ler, pô, comprou um empreendimento, passa uma semana, ela quer folhear o que ela vai Quer mostrar ter, pra família, entendeu? Às vezes ela tá passando na rua, vê um outdoor, vê um banner, vê algo, às vezes ela vai no restaurante, tá patrocinando um restaurante, tá patrocinando um evento, tem um banner, tem o logo lá, sabe? E isso ajuda na fidelização da marca, na credibilidade. Tá presente em todos os lugares. Onde você tá olhando e tá vendo tal empresa, tal marca, isso mostra a força que ela tem, sabe? E o físico é fundamental. E vocês orientam a empresa Sim, com certeza. aonde ela pode estar Exato. investindo para não ficar uma coisa Exato. aleatória. Exato. Né? E a gente faz tudo com base em dados. Nada é do achismo, nada, vamos fazer isso porque eu acho, mas não, a gente tem que entender o porquê que isso dá certo e o porquê que isso dá errado. Porque não tem uma fórmula exatamente pronta. Às vezes o que funciona para você não funciona para o outro, o que funciona para o outro não funciona para você. Então a gente tem que entender como que a sua empresa vai estar, tanto físico quanto online, presente. E mensurar dentro deles o que funciona. E fazer muito teste, entendeu? Pô, isso aqui deu certo no ano passado, vamos replicar. Essa época tem também a questão de sazonalidades, épocas do ano. Por exemplo, a gente está em época de férias agora, daqui a pouco chega Black Friday, Dia dos Pais, aí tem Natal. Então tem que ter também esse jogo de cintura para você trabalhar o seu segmento nesses momentos, entendeu? E aí definir o que realmente funciona ou não, entendeu? Quando você fala medir, você realmente tem dados ali? Relatórios, isso. Trabalhar com relatórios. Trabalhamos com relatórios. Acho que é um pouco do que eu estou trazendo lá na reunião, né, da CIF lá, das métricas, né, que são importantes para você medir ali o que dá certo e o que não dá certo, né? Porque a pessoa, quando ela investe no marketing, ela tem que ter um retorno palpável, né? Não é uma coisa, algo assim, né? Eu até brinco às vezes, né? Porque muitas pessoas falam, curtidas e engajamento não pagam boleto, mas eles nos dão uma direção. A gente tem que pegar isso como direção e trazer o que realmente importa, que é o lead. Então, assim, e saber por qual canal que isso está vindo. Então, tem que saber, você tem que saber A onde está gente vindo tenta isso. achar uma fórmula para sempre otimizar o investimento do cliente. Sim. Então, seguir uma linha que está dando certo, então vamos investir maior. Pô, isso aqui não está dando certo, então vamos segurar, vamos distribuir, vamos jogar para uma outra parte. Então a gente precisa direcionar o cliente para a gente não brincar com o dinheiro dele também, entendeu? E sobre monitoramento, eu não sabia, e você falou lá na nossa reunião da CIF, né, sobre o celular, né? Legal. Como que a gente capta esses dados, né? Como que você consegue... Um espião. Como que você consegue trazer esses dados da internet? De várias maneiras, né? Uma delas é o celular. Então, essa câmera da frente, normalmente, é para saber onde que seu olho está indo, o que você está olhando, né? Então, o celular foi desenvolvido assim. Até teve uma marca de televisão agora, recentemente, não lembro qual, mas ela na propaganda de lançamento, ela fala, sim, nós estamos te observando, porque saiu isso há um tempo atrás, de uma empresa grande falando que está te observando, que não está. Então, assim, isso é uma coisa que realmente acontece. É comportamento. As pessoas... Tem até um filme muito legal que chama O Dilema das Redes. Quem quiser
ver depois, é bem bacana. Ali mostra mais ou menos como que funciona o algoritmo, né? Então ali dá para você saber exatamente esse filme, ele é... Então somos observados. A todo momento. Monitorados. A todo momento. E esse filme ele não é nem tão recente assim. É verdade. E ele já é um choque de realidade. Então a gente imagina hoje como que tá com a tecnologia, inteligência artificial, ChatGPT e outras ferramentas, como que isso ainda não está, sabe? E como que ainda vai ficar. É um processo de constante evolução. E aí entra uma coisa bem interessante, porque devido ao excesso disso, né, de não ter muita regra, algumas empresas, como o Google, elas estão colocando regras, né? Entrou a LGPD ou a GDPR também, que é lá da Europa, que cuida dos dados das pessoas, né? Então, em 2025 agora isso vai acabar. Então, você não vai ter mais como captar esse dado ali da pessoa quando ela entrar no seu site. Só que é algo muito interessante, porque lá na agência nós já estamos com essa notícia há 3 anos atrás. Então, a gente já trabalha hoje pensando em como trazer esses dados. Então, a gente tem uma maneira de trazer esses dados, mesmo sendo barrados, entendeu? Então, a gente consegue tudo legalmente, né? Nada ilegal, tudo dentro da lei, mas é uma maneira de você não perder esses dados, porque quando você perde os dados das pessoas da internet, você perde a qualidade dos seus anúncios, entendeu? Então, para eu saber quem que quer um arquiteto, quem que está procurando um arquiteto, eu preciso de dados. Então, às vezes, por essas leis agora que estão entrando em vigor, você vai perder os dados de quem estão acessando. Mas tem como você trazer esses dados de uma maneira legal e você trabalhar esses dados, entendeu? Que a Verônica da Auditive, né? É verdade. Ela assustou. Mas esse você mas e para saber os dados para sua empresa, que a pessoa quer um aparelho auditivo, ela quer, né? É verdade. Você não quer, mas você... eu não quero meus dados na internet, não, mas eu quero vender meu produto, eu preciso do dado dele, né? Então, ótimo, valeu. Quando a gente fala de dados, não é nada tão direto, né? Tudo muito criptografado, né? Mas é o acesso, é o algoritmo ali moldando do jeito que você gosta as coisas. Eu até brinco, eu não reclamo muito não do algoritmo, porque eu sei as coisas que eu gosto, eu sei o que eu gosto de ver, o que eu não gosto, então eu não acho tão ruim de abrir nas redes sociais e ver realmente o conteúdo que eu consumo, né? Eu tive uma experiência recentemente quando veio a Threads, aquela nova rede social, de se abrir uma rede social e ali você consumir muito conteúdo que não te interessa de jeito nenhum. E pra mim foi uma experiência negativa. Foi uma das coisas que me fez desanimar daquela rede social. Eu consumia muita coisa diferente, fora do que eu gosto. Porque eu também, como eu trabalho com isso, eu fico muito em rede social. Então quando eu vou para o meu tempo de descanso e eu entro no Instagram, no Facebook, eu quero fugir, né, disso. Eu quero consumir o que eu gosto. Esporte, notícia, entretenimento. Quando eu cheguei nessa rede social, você estava consumindo um conteúdo totalmente diferente do que você gosta. Verdade. Porque o algoritmo ainda não estava pronto. O algoritmo não tinha entendido o seu perfil. E isso realmente me causou uma estranheza no começo. Entendeu? E aí entra esse ponto onde você passar os seus dados para a empresa, saber o que você gosta, para, consequentemente, outras empresas direcionarem campanhas assertivas para você. Legal. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, mas eu deixo aberto as portas do bate-papo da construção. Porque, como vimos, né, tem muita coisa para a gente conversar, orientar, e muda, né? Como vocês disseram aí, né? Momento. A gente precisa estar sempre atualizado. Então, fica à vontade de voltar para a gente poder conversar. Obrigado, agradeço demais o seu convite, viu? Nós somos parceiros lá na CIF, e o que você precisar também com relação relacionado a esse tema, a gente está sempre à disposição. É um universo à parte, com assuntos infinitos, e a gente fica muito feliz de ter o espaço aqui para conversar um pouquinho disso. E quem sentir interesse, segue a gente lá no Instagram, @agenciafeed, que lá a gente fala um pouquinho desse universo do digital. Tá. Coloque lá as dicas para os arquitetos. Pode deixar. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Continue com a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas.
Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.